O que é política? A política está presente em tudo e em todos os lugares. Aristóteles falou que o homem é um animal político. Ele queria dizer que os seres humanos não nasceram para viver isolados, mas sim em grupos. E é da convivência uns com os outros que nasce a política. A palavra vem do grego, e na sua origem fazia referência a tudo que dizia respeito à cidade. A criação das cidades e o fato das pessoas começarem a viver mais próximas umas das outras foi uma grande revolução para a humanidade. E a questão de como se comportar em um espaço público se tornou cada vez mais importante. Foi ainda com os gregos, no próprio pensamento de Aristóteles, que o termo política começou a adquirir o sentido de arte do governo, ou seja, como as questões da cidade, do espaço público, deveriam ser tratadas. Nos nossos dias, quando ouvimos a palavra política, pensamos quase que imediatamente no Estado ou em assuntos relacionados ao Estado. Podemos dizer, de uma forma geral, que a política abrange 3 grandes temas: a forma de resolução de conflitos, o procedimento para a tomada de decisões coletivas e o poder. Os conflitos então passaram a ser superados com decisões tomadas pelo grupo de alguma forma, como a tomada de decisões com base na maioria. As formas pelas quais os grupos se organizam para tomar as decisões que vão afetar a todos é um dos objetos de atenção da política. Com o passar dos séculos, os grupos foram ficando maiores, tornaram-se povos, impérios, nações. Era preciso que existissem pessoas tomando decisões em tempo integral, uma vez que era inviável manter o grupo inteiro reunido o tempo todo. Quem seriam essas pessoas e como elas seriam escolhidas? Enfim, quem teria o direito de exercer o poder sobre os outros? Esse é o terceiro grande tema da política. Como vimos, política está diretamente relacionada à convivência, o viver juntos. As eleições são o momento em que a gente define a nossa vida social, os nossos empregos, os salários, tudo da sociedade, da nossa vida tem diretamente a ver com a política. A gente precisa prestar atenção nisso. Por incrível que pareça, coisa de segundos ali, você faz muito mais do que todas as manifestações de um ano inteiro. É isso que eu quero. Isso é a democracia, sabe? É a democracia, a nossa cidadania e tudo mais. Partidos políticos fazem coligações para somar votos e assim atingir o chamado quociente eleitoral, número mínimo de votos para eleger um candidato. Passada a eleição, essa aliança partidária normalmente se desfaz. Em uma coligação, em geral, o partido com mais votos beneficia candidatos de partidos com menos votos, aumentando as chances de que sejam eleitos com os votos da coligação. Essa é a maior crítica a esse modelo. Desde 1982, a quantidade de legendas no Brasil cresceu 7 vezes, de 5 para 35 em 2017. A República Brasileira é dividida em 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Poder Executivo governa o povo e administra os interesses públicos, levando em consideração o que é estabelecido pela lei. O Poder Legislativo elabora normas de direito e legisla as mais variadas esferas políticas e constitucionais do país, aprovando, rejeitando e fiscalizando as propostas feitas pelo Executivo. O Poder Judiciário tem a capacidade de exercer julgamentos, que se dão através das regras constitucionais e leis que advêm do Poder Legislativo. O Poder Legislativo brasileiro é um sistema com 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Assim, o início do processo legislativo se dá em uma das casas e a segunda tem o dever de revisar tal processo. A Câmara dos Deputados, como representante do povo, tem 2 atribuições principais estabelecidas na Constituição: legislar e fiscalizar. Dessa forma, exerce atividades que viabilizam a realização dos anseios da população, discutindo e aprovando propostas referentes às áreas econômicas e sociais, sem descuidar do correto emprego dos recursos arrecadados da população com o pagamento de tributos. A Câmara tem 25 comissões temáticas, formadas pelos deputados para analisar projetos de lei relacionados a seus temas, como agricultura, direitos humanos, educação e segurança pública, por exemplo. Além disso, há outras dezenas de comissões temporárias, entre elas as CPIs. Todos os projetos de lei precisam ser debatidos e votados pelas comissões. O que você não sabe é que mais de 80% dos projetos não precisam ser votados pelo plenário. Se forem aprovados pelas comissões, já seguem para o Senado. De forma geral, um projeto de lei segue este caminho na Câmara. O deputado apresenta o projeto, a Secretaria-Geral da Mesa define por quais comissões ele deve ser analisado, a primeira comissão escolhe um deputado para ser o relator da proposta, ou seja, defender a sua aprovação ou rejeição. Nesse momento, a comissão pode fazer audiências públicas com especialistas para que os deputados entendam melhor a proposta. Depois, os deputados da comissão votam o projeto, apoiando ou não a posição do relator.
Esse processo se repete por todas as comissões temáticas e depois o projeto tem que ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que avalia a sua constitucionalidade. O projeto pode ir ou não para votação em plenário. Ele precisa ser votado pelo plenário se uma comissão o aprovar e outra o rejeitar. Aí é o plenário quem decide. Ele também precisa ser votado pelo plenário se tiver com urgência ou se tiver sido criado pelo Senado. Essa iniciativa não pertence a nenhum partido ou grupo de interesse. Nosso objetivo é ajudar as pessoas a votar melhor. Se juntarmos milhões de cidadãos, votarmos nos bons e pararmos de votar nos ruins, colocaremos os bandidos da política para fora e ajudaremos o Brasil a melhorar.